Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Virar o Jogo. As pessoas que têm mais idade, que têm mais vida e mais vibração aqui nesse planeta Terra, elas têm muita história para contar, muitas experiências. E o meu convidado hoje, se eu for contar toda a história dele, precisa de 3, 4, 5, 6, 7 programas. Quem veio do século passado tem mais de uma carreira, a gente tem um monte de carreira. Eu estou na minha 4ª carreira profissional. Vamos perguntar para o Maurício Cita, que você vai conhecer hoje aqui, tintim por tintim. Em que carreira que você está? Ser editor, bom, depois ser livre, você também é autor, né? Mas a edição, ser editor, que já era, quantas carreiras você teve na sua vida? Umas 4, uma 5ª? Umas 4, com certeza. Que maravilha. E daí você virou editor, faz 20 anos que você é editor. Me fala uma coisa, alguém que já foi empresário, que já foi executivo, que já fez um monte de coisa na vida. Ah, é mesmo, essa sua história é linda. Bom, eu acho que a gente nunca deixa de ser psicanalista, né? Não, eu fui fazer mestrado de psicanálise há 10 anos. Depois de velho, eu fiz o mestrado. Ah, mas você já era psicanalista antes? Já era psicanalista, fui fazer o mestrado agora. Me formei há 10 anos. Que genial. E fui fazer porque eu gosto da psicanálise. Não tenho mais consultório, faz muito tempo. E, na verdade, para mim a psicanálise é alguma coisa assim que dá muito... É por diletantismo. Eu gosto muito. Hoje eu escrevo muita coisa nessa área. Então, fui estudar, fui fazer... Você teve um curso, tinha um curso, aquele curso que você teve na internet, do que era? Era alguma coisa ligada a autoconhecimento? Aí é meditação. Ah, não, o homem é tudo, gente, que coisa... Aí é meditação. Isso é uma caixinha de surpresa. Eu tenho um curso meu de meditação, que é um curso com embasamento científico. Ele é baseado num treinamento chamado treinamento autógeno, que é, como todo bom alemão, chama-se Schultz. O autor é Schultz. E tem vários livros de treinamento autógeno, e eu peguei a base do treinamento autógeno e fiz um exercício todo para que as pessoas entrem no 4º estado de consciência, que hoje está muito falado de mindfulness. Que quando o Schultz fez isso, quando o Dalai Lama começou a fazer meditação, ninguém imaginava que aquilo podia ser chamado de mindfulness um tempo. E eu não falo nem há 2000 anos atrás, quando o povo já meditava, né? Vem cá, a meditação, então, agora eu gostei desse assunto. A meditação entrou na sua vida quando, hein? Há 45 anos. Há 45 você tinha... Ou é melhor não contar, mas 40... eu fiz a minha formação em 1970, com o Cesário Oster, um grande psiquiatra brasileiro, que difundia o treinamento autógeno. O Cesário, depois de ser um psiquiatra, ficou no Unicamp. Não sei nem se ele está vivo ainda, é provável que esteja. E fiz a minha formação com ele, de 70 para cá eu faço meditação. Quer dizer, então você, essa parte de autoconhecimento, de você cuidar desse seu mundo interior, tanto com a psicanálise como a meditação, isso vem de lá de trás. Você fazia isso, mas você tinha outra carreira na sua vida. Você ou era executivo, ou era empresário, enfim. Vem de muito tempo. Nessa época, eu fiz a primeira formação minha foi psicanálise. Eu fiz treinamento autógeno, comecei a trabalhar como psicanalista. Depois de um tempo, eu fui levado para empresas comerciais, por salários elevados e que me valia a pena. Então, fui executivo da Minas Gás por 3 anos e fui executivo da General Electric por 5 anos. E como é que era isso para você? Porque ficar no consultório como psicanalista era um mundo, né? Estar nas empresas, gente do céu, era outra... Mudou muito a ponto, depois de 5 anos da GE, eu chegar em determinados finais de semana, eu me descompensar. Eu chorava em função da pressão que a gente recebia, porque a multinacional americana, você vive em função da economia da América Latina. Meu Deus. Você pega um vice-presidente nos Estados Unidos, para ele não interessa se é México, Argentina, Brasil ou Colômbia. Ele precisa dar resultado. E aí ele aperta onde pode dar mais resultado. E é o Brasil que dava mais resultado. Então, para mim realmente foi difícil. E eu acabei saindo da GE, pedindo demissão na GE, porque eu comprei uma empresa. E aí eu virei empresário. Transportadora, depois eu produzi vinho no Rio Grande do Sul. Gente, mas que história mais bonita. Quanta coisa você fez na vida, né? Eu produzi o vinho Duque de Bragança, que a revista Playboy elegeu 2 vezes o melhor vinho do Brasil.
Gente, essa história eu não sabia. Era o vinho das embaixadas do Brasil do mundo inteiro. Foi o vinho que o Tancredo Neves devia tomar na posse dele. Quem tomou foi o Sarney. Depois do presidente era o meu vinho que estava lá. Enfim, eu fazia um grande vinho. Em 95, em função do Plano Real, houve esse acordo com o Mercosul aqui. Na época não era chamado Mercosul, mas zeraram as taxas de importação. E o vinho argentino chegava no Brasil ao custo das nossas embalagens. Chegava muito mais barato do que o nosso. Então chegava vinho argentino aqui a R$3, só de embalagem a gente gastava 4. Então eu, na época, consegui vender a vinícola. Foi assim um milagre, porque... E lógico que depois de uns 8 anos o cara quebrou, né? Porque o mercado de vinho no Brasil continua ruim até hoje. Todas as grandes empresas estão muito endividadas. Mas após a vinícola você já veio para a edição, não? Após a vinícola eu tinha criado uma empresa que vocês... Quem começar a ver banca de revista aí vai ver uma plaquinha chamada WCITA. WCITA é o meu pai, seu Valdemar Cita. E eu criei a empresa junto com meu irmão. E a gente começou a produzir bancas de revista no Brasil. Aí começa a ideia da editora. Porque eu fiquei muito perto da editora Abril, da distribuidora Fernando Quinalha, que era a maior distribuidora do Brasil. E produtos editoriais começaram a aparecer depois de um tempo. E então, eu decidi fazer um produto editorial. Antes de você falar do produto editorial, porque daí eu já te conheço, é quando eu te conheço, me conta uma coisa, nesse caminho até chegar no produto editorial, cada vez que você mudou de área, que você mudou, como é que era isso? Era um sofrimento? Eu sentia que era um degrau que estava subindo? Era um crescimento? Isso é a vida. Era com dor ou era com orgulho? Eu estou indo, eu consigo crescer, eu consigo enfrentar, eu consigo mudar. Como é que vinha isso na sua cabeça? Tudo isso te fez ser o homem que você é hoje, é lógico, a gente sempre tem... A gente acaba sendo orgulho de tudo isso. Infelizmente, eu saí dos negócios da vinícola por causa do preço da importação. Eu tinha 2 operadoras de turismo. Gente do céu. Inclusive com filial nos Estados Unidos. E 2 grandes operadoras. A gente fretava avião. Quem voava no Brasil pela Stella Barros, Dimensão Turismo, etc., voava em avião que eu fretava. Antes da vinícola? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Concomitante. Eu cheguei a ter 11 empresas ao mesmo tempo. Gente, esse homem me tira do meu limite, me tira do centro. Gente, que coisa maravilhosa. Mas aí a empresa de turismo, a operadora, em 98 eu vendi com medo da internet. Por isso que eu te disse que eu não saí orgulhosamente dos setores. Eu deixei o vinho por causa da importação e deixei o turismo por causa da internet. E eu te confesso que eu felizmente deixei na hora certa, porque também, um ano após eu ter deixado o turismo, quebrou, quem tem mais idade vai lembrar, a Soletur quebrou, a Stella Barros quebrou, a Dimensão Turismo, que era muito forte, quebrou. Então, a Tia Augusta quebrou. O empresário tem que ser um visionário. Tem que ser um visionário. Você tem que saber como é que está o mercado aí na frente. Hoje eu olho muito o mercado editorial, a gente vai falar disso daqui a pouco. Agora vamos falar desse mercado que acontece com o livro daqui a um tempo, o livro porque impresso. Esse mercado é um mercado que vem sofrendo, né? Vem sofrendo muito. Você começou primeiro produzindo uma revista, não era? Como é que chamava mesmo? Nossa, não era... A primeira era Vencer. Vencer, isso. Na verdade, eu comecei primeiro, não sei se você vai lembrar, as bancas de jornais tinham uma plaquinha, currículo vitae, R$1. Eu vendia 200 mil currículos por mês. Era uma página de sulfite impressa e a pessoa, qualquer um comprava aqui, mas vendia muito, que nem água. Gente, quanta coisa que a gente já fez nessa vida, hein? Nossa Senhora, eu criei um produto que a base dele era eu chamava de kit emprego, tinha um disquete, no tempo do disquete, e tinha um programinha para a pessoa fazer o currículo dela. E junto tinha um manualzinho de instrução de como participar de entrevista, etc. Esse foi o embrião da revista. Que legal, nossa. E a Cato nem existia nessa época, tinha um monte de coisa que não existia, porque veio tudo existia, depois. Mas não vai ser modelo, né? Não. Aliás, eu fui amigo do Thomas Casey, que foi o cara que criou a Cato, e Cato é o nome dele invertido. O THO é de Thomas e o CA é de Casey. Que legal, não sabia disso. E também, em função da GE, a gente era amigo porque ele trabalhou de presidente na Motores Búfalo. E eu estava na GE,
e nós tínhamos uma fábrica de motores elétricos. Então eu tinha uma amizade com o Thomas Case naquela ocasião por causa disso. Então, tem muita história, muita coisa assim. Mas é uma coisa legal de a gente poder analisar, porque é a coisa do network, de manter as relações, de saber aproveitar as pessoas, de poder estar juntos, de poder crescer juntos, sabe, essa abertura. Na verdade, eu vejo que você era um cara, você tinha visão aberta, estava aberto para tudo, para os negócios, para as pessoas, para o que está acontecendo ao seu lado. Daí ele pegou e começou a entrar na fase editorial. Eu tive esse produto editorial, que era o kit emprego e o currículo, e eu achei que só aquilo... Tinha todo o problema de informática na época, você punha um disquete, punha um monte de restrições, alertava o consumidor, o leitor, olha, se teu computador não tiver tais características, não vai rodar. E ele comprava e não rodava. Gente, e aí o cara ligava de Manaus, olha, isso aqui não roda, mas teu computador é assim? Não, não é. Então você devia ter lido. Enfim, eu achei que só o kit emprego era pouco. E aí, junto com a Margot Cardoso, que você conhece bem. Nossa, que mora em Portugal hoje. Um abraço, Margot. Vamos mandar o programa para ela. Pois é. Continua minha amiga, tua amiga também, né? E a gente começou, melhor não falar tudo. Eu tinha uma outra empresa de estanho, a John Somers. John Somers. Eu estava no escritório da John Somers e a Margot ia lá e a gente trabalhava lá. Junto com o Roberto Carlessi, um grande jornalista. Gente, mas só a mulher te aguenta, gente. Que homem, gente. Homem faz sete instrumentos. Agora, eu acho que tudo isso é porque você fez psicanálise, porque você meditava. Porque para manter um equilíbrio com tanta abertura, com tanta coisa, não é? A vantagem da psicanálise é muito grande nesse aspecto e da meditação principalmente. Porque o mindfulness nada mais é do que você estar presente agora aqui. E isso te dá uma capacidade de foco muito grande. Então, por mais que você tenha 10 atividades diferentes, você consegue focar em cada uma de uma forma diferente. Porque está presente quando você tem que estar presente. Quando você está presente, verdade. Bom, vamos lá para a revista, senão nós não vamos acabar essa história hoje. Daí começou a Vencer. Mas daí a partir daí você montou uma editora para poder ter a Vencer, que chamava Editora Vencer, não? Se chamava Intermundo Editora. Intermundo Editora. E aí, junto com a Margot e o Roberto Carlessi, a gente criou a revista. Mudança muito grande, né, de paradigmas, de maneira de trabalhar, de fazer as coisas. Então, foi da grande mudança do século. Você imagina, a gente fala hoje de 2005 como se estivesse falando do século XVIII. É verdade, né? É verdade. A Margot foi para Portugal fazer um curso de pós-graduação dela lá. E a gente fechava a revista usando o ICQ, lembra do ICQ? Não, o ICQ. Eu tenho a impressão que ainda existe. Não sei se existe. Existe o ICQ, Monse? Acho que ele que é jovem, ele nem conhece. Não sabe. Ele tem 20 e poucos anos. Ainda existe. E a gente, com a Margot lá, nós não gastamos R$1 de telefone. Tudo feito com ICQ. Isso em 2005. Hoje seria tudo muito mais fácil. Mas mesmo assim a gente não apanhou muito, não. A gente conseguiu usar a tecnologia na época. Daí você teve algumas revistas até você chegar à edição de livros. Sim. Em 2009 a gente começou com a edição de livros, porque a gente já visualizava algum problema com revista. Tenho a impressão que hoje, muita gente que nem imaginava que ia ser escritor, acaba escrevendo um livro. O cara que se torna executivo, está numa fase da vida dele que ele quer contar a experiência dele, quer contar a história dele. Então muita gente começa a querer contar a história, não é verdade isso? A história de deixar o legado, né? Então, tem hoje, muito disso. E o mercado de livros, aí lá, continua forte. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2014, os livros digitais, que você lê no e-book, nos leitores digitais, eles representavam 28% dos livros impressos. Em 2017, eles representavam 26%. Não porque caiu a venda do livro digital, porque aumentou a venda do livro impresso. Então, o livro impresso, esse dado está no Google, para quem quiser procurar. O livro impresso continua sendo muito bem comprado, o pessoal continua preferindo o livro impresso. Só que hoje também não compra tanto em livraria, porque compra pela internet. Muito pela internet. Porque as livrarias estão sentindo um certo peso. Sim, as livrarias vão ter que se reinventar. Porque no modelo que a gente vê hoje, elas não vão durar 5 anos. Eu sei que você teve, inclusive, um contato com um dono de uma grande rede e você deve ter sentido ali que a preocupação é muito grande. Você vê que a FENAC saiu do Brasil. É uma grande empresa, multinacional. Mas eu queria aproveitar, já que eu estou com o Maurício Cita, gente, que ele falasse um pouco para você, ou para o ouvinte, para você que está vendo pela internet, por onde você estiver vendo o nosso programa,
Quais são as dicas que você daria para alguém que quer escrever um best-seller? Bom, primeira coisa, se você tiver alguma coisa para falar, preocupe-se em escrever um livro. Se você não tiver, não queira ser autor de um best-seller, porque não vai acontecer. Essa é a primeira coisa. E eu, como editor, eu sempre disse. Aliás, eu tive no Jô Soares 2 vezes. Na segunda vez, eu fui falar de um livro meu, Vida Amorosa Sem Monotonia. Aí eu falei, Jô, no meu primeiro livro, que é o Como Levar o Homem à Loucura na Cama, que é um livro de qualidade de vida, falei, lá tem 70 dicas anti-monotonia. Então, veja, quem lê aquilo não precisa comprar esse livro aqui. Ele falou, mas você não quer vender livro? Você não tem nada a ver uma coisa com a outra, só estou dando essa informação. Então, eu acho o seguinte, a pessoa que quiser escrever alguma coisa tem que se preocupar no que ela pode contribuir. Eu já recebi muita gente, olha, eu queria fazer um livro, a história da minha vida, e aí a pessoa começa a contar, e a gente como editor, Leila, é obrigado a ser objetivo. E para alguns eu disse o seguinte, mas, amigo, para quem que interessa a tua história? O que você vai contribuir? Quem vai ler o teu livro vai beber o que disso aqui, né? Que aprendizado você está passando? Então, primeira coisa, só vai virar best-seller se tiver alguma coisa de muito diferente. Se tiver aliás, muito diferente, às vezes, Leila, é uma metáfora. Quem mexeu no meu queijo? Vendeu 16 milhões de exemplares aquela droguinha, né? Droguinha, desculpem. Né? Vender 16 milhões de exemplares não é droguinha. Eu disse droguinha no sentido de um livrinho pequenininho em cima de uma metáfora. Um livro de 50 a 60 páginas. Né? Vendeu 16 milhões de exemplares. Então, quem quiser escrever alguma coisa, ou procura uma grande metáfora, né? Quem mexeu no meu queijo é uma metáfora. O Monge Executivo é uma metáfora. Torcendo por você é uma metáfora. Nós lançamos um livro que teve uma época, uma coincidência com a época da Dilma, que ela falou aquela bobagem da mandioca. Nós pusemos O Sucesso é Mandioca, mas estava na metáfora da mandioca. A mandioca tem aquela raiz muito forte por baixo e um caulezinho pequenininho por cima, né? Então o vento sopra, não acontece nada com ela. Por quê? Porque a base dela é muito forte, a raiz é muito forte. O sucesso está ali. Né? Quem não tiver raiz forte não vai ter sucesso. Vendeu bem? Vendeu. Quer dizer que o nome de um livro é muito importante, hein? Sem dúvida, sem dúvida. O nome ajuda muito. E não é fácil dar bom nome, não. A gente apanha muito, mas consegue algumas coisas interessantes, né? E me conta uma coisa, tem curso para a pessoa fazer um best-seller, para a pessoa se tornar um escritor? Porque às vezes a pessoa quer escrever, mas será que tem capacidade de escrever? Como é que funciona isso? Como é que é isso? Tem mais curso para quem quer fazer literatura do que para quem quer escrever livro de negócios. Livro de negócios, eu estou fazendo agora um curso que eu vou... inicialmente você dê de graça para o pessoal ligado a Literary Books, os nossos escritores, para aperfeiçoamento deles e para quem quer escrever alguma coisa pela nossa editora, poder se orientar um pouco mais. Depois eu vou vender o curso como um curso digital, efetivamente. Né? Para literatura tem curso, sim. Tem não só cursos, tem 300 livros no mercado que ensinam a escrever. Lógico que você lê um livro e fala, vou ler esse livro aqui, vou sair escrevendo. Não vai sair escrevendo. Lamento informar, você está me ouvindo agora, você não vai sair escrevendo. Como é que você vai conseguir escrever? Primeiro você vai ter que ler muito, vai ter que entender como é um livro, como está estruturado um livro. É só você entender novela de televisão. A novela tem que parar naquele ponto que você no dia seguinte você quer retomar para ver o que vai acontecer. No livro, se você não quiser virar a página, se não tiver vontade de virar a página, o livro está enterrado, você não vai ler o livro. Quando você termina um capítulo, você quer ler o outro. Esse livro está correto, esse livro está bem feito, está bem escrito. O livro tem, livro de literatura, Leila, ele tem 98% de transpiração e 2% de inspiração. Livro de literatura é absoluta técnica. Quem fala, eu sentei na sexta-feira com uma grande ideia, segunda-feira o livro estava pronto. Mentiu. Não faz isso, porque o livro exige muita técnica.
cada cena tem a sua estrutura, e se não tiver aquela estrutura, não vai dar resultado. Né? Se o nosso ouvinte está querendo saber mais do Maurício, onde que eles podem te encontrar? Na editora literariebooks.com.br é a forma mais fácil, através do site, pode colocar contato lá. Se você quer continuar lendo esse homem, sabendo mais desse homem, pois tem aí, tá o endereço, está aqui embaixo também. Um beijo, até a próxima. Valeu, obrigada, Maurício.